Pai, nós queremos te agradecer pela vida do anjo, do pastor, do nosso apacentador dessa casa, Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo coração, te agradecemos pelo serviço, te agradecemos, Pai, por todo o ensino que tem saído da sua vida para a nossa vida, Senhor, e que esse seja o tempo da gente realmente vasculhar a nossa vida num todo e reiniciarmos, Senhor. Quem sabe talvez não seja toda a nossa vida, mas alguns compartimentos, alguns componentes que já pararam, Senhor, já deram pane, estão precisando de um renovo nessa noite. Então nos abençoe, abençoe a vida do teu filho e que a tua igreja esteja aberta, sedenta, Senhor, para receber daquilo que o Senhor está trazendo para nós, como alimento para que a gente possa frutificar nessa semana. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém, aleluia. Agora, oficial, shalom, shalom, igreja, amém? Coisa boa poder estar aqui mais uma vez, trazendo uma palavra que confesso que está assim, queimando no meu coração. Hoje, quando eu estava pensando na palavra que primeiro eu prego para mim, eu ministro para mim, eu chorei um momento assim, de tão forte. Comecei a falar em língua no meu quarto, chorando. E eu espero que hoje não seja diferente para você, que você saia daqui abençoado, com a sua história mudada, com aquilo que o Pai tem para fazer comigo e com você, que Ele não deixe de fazer. É uma responsabilidade estar aqui ministrando, e eu falava isso ontem na casa de um casal querido, que não é difícil pregar a palavra. O difícil é você fazer ser boca de Deus na casa, você sair daqui com uma resposta, ou mesmo com uma palavra. Isso é que é difícil. Então, a gente entende que hoje não será diferente, mas que você vai sair daqui com uma resposta do Senhor. Você vai sair daqui com uma palavra de direcionamento. E Ele vai falar para você assim: filho, pode ter certeza que eu estou no controle. Eu vou te garantir uma coisa: Deus está no controle de tudo. Eu vou repetir: Deus está no controle de tudo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ainda que não pareça, Deus está no controle de tudo. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro, por favor, de Gênesis 45, verso 5. Gênesis 45, verso 5. Gênesis, capítulo 45, verso 5. Vamos ler? Diz assim, ó: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendidos para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Vou ler mais uma vez. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Agora abra, por favor, em Romanos 8, verso 28. Para mim, por favor. Romanos 8, verso 28. Olha só que coisa bem famosa, um versículo muito famoso, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Fale assim: todas as coisas há de cooperar ao meu respeito. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estava estudando esse texto é muito conhecido. Eu vou falar de um homem que talvez seja um dos homens mais pregados na palavra de Deus depois de Davi. Depois de Davi, eu acho que foi ele também.
E esse homem que eu vou falar é José. Repita, José. Só que eu não vou falar sobre o que a gente sempre fala de José, porque essa história é muito conhecida. Na verdade, os novos convertidos já ouviram falar de José por causa do seu sonho, de tão famoso que é a passagem de José. Mas a passagem de José ser jogado no poço, na verdade, ele está acontecendo em Gênesis 37. Quando a gente está falando a respeito desse versículo aqui, já se passaram alguns anos. E aí eu gostaria de falar com vocês sobre isso. Esse verso que eu li aqui agora é o momento que José encontra com seus irmãos. É um momento tenso, é um momento da onde já passou tudo. E já passou cerca de 20 a 22 anos do tempo que ele foi jogado no poço. Muito tempo. Ele foi jogado no poço em torno de 17 anos e passou 22 anos para ele encontrar com os seus irmãos nesse versículo aqui. E o que é interessante, porque eu preciso voltar um pouquinho na história para a gente chegar aqui, porque você vai entender algumas coisas que talvez está mexendo no seu coração hoje. E a gente fala assim: Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? Será que eu mereço passar por isso? Será que está tudo certo da minha história? Eu posso te garantir por esse texto que nós lemos e que nós vamos aprender aqui um pouquinho juntos, é que o Senhor está no controle da tua vida. Aí eu já gostaria de perturbar você um pouquinho, para você acordar aí, para você falar para o teu vizinho: fique tranquilo, Deus está olhando tudo. Fale com ele, fale com ele. Voltando um pouquinho à história, para você entender e a gente ir falando algumas coisas como aprendizado, deixa eu te falar uma coisa aqui. José é aquele homem que o filho que o pai gostava muito. E José era aquele filho que o pai ensinou a ler. Era o filho que ganhou uma roupa diferenciada. Era um filho que tinha os prestígios. E isso vai causando alguns problemas. E o pior é que Jacó, com todo o amor que ele teve, ele acabou gerando um problema para o filho que ele mais amava. E aí acontece um fato surpreendente, vocês conhecem muito bem essa história, é que de repente os irmãos de José começam a ficar também com muito ciúme dele. Por quê? Ele ganha uma túnica talar. E algumas versões dizem que são uma túnica de muitas cores, você conhece. Talar porque era comprida, era uma veste natural de reis. E aí quando ele ganha essa vestimenta, imagine num tempo de roupas monocromáticas, onde apenas havia uma cor somente, aquele homem aparecer com uma roupa toda colorida. Eu já preguei isso e repito, é semelhante a todo mundo ter ido ali na Belíssima, ou talvez naquela loja comprar roupa para toda a família, e o pai levar o outro e comprar roupa da Zara. É mais ou menos isso que aconteceu. Filho, vamos lá na Tommy comprar uma roupa toda colorida, bonita, e aí o outro vai, ele vai todo mundo ali no shopping Pavuna. Imagine que confusão que daria isso, né? Mas foi isso que aconteceu, porque a roupa dele era uma roupa muito bem feita, muito legal. E o que acontece aqui? Imagina José com aquela roupa bonitona, bem cortada, bem feita, com muito carinho pelo pai, porque era o filho da mulher que ele mais amava, Jacó, e faz aquela roupa linda e ele vai. Só que os irmãos dele estavam pastoreando, levando aquele todo pasto, que eles eram pastores, na terra de Dotã, uma terra que tinha muita água na terra, guarde essa informação, uma terra que tinha muitas águas lá, e um bom pasto. E eles levam o pasto do seu pai para lá. Só que eles aprontavam sempre quando saíam de casa. O que Jacó fala? Fala o seguinte: vai lá e dá uma olhadinha nos seus irmãos e me traga uma informação. Nisso que ele sai com aquela túnica bonita, imagina que ele vai andando pelas ruas, pelo aquele deserto, passeando todo bobo. E aí quando ele chega lá, ele vai lá dar uma olhada nos irmãos dele. Quando ele vem se aproximando, os irmãos já começam: lá veio um sonhador, lá veio um sonhador, lá veio um sonhador. E quando ele chega perto dele, já há uma conspiração. É interessante porque essa palavra conspiração significa respirar o mesmo ar. Conspiração significa respirar o mesmo ar. E o que me chama a atenção é que eles estavam pensando as mesmas coisas. Vão matar esse camarada. Ele está se achando. Ele acha que ele é melhor do que nós. O papai protege ele. E aí quando ele vai se chegando próximo, os irmãos pegam ele e começam a bater nele, começam a fazer algumas coisas. E o pior acontece. Eles não aguentam e veem um poço e jogam José dentro daquele poço. É interessante porque eu acabei de falar
que esse lugar Dotã, um lugar que tinha muito pasto e muitas águas. Agora, quando eles jogam José dentro do poço, por causa de uma inveja, por causa de alguma coisa que eles se sentiam ameaçados pela vida daquele menino, porque ele sonhava. O problema é que eu queria falar para vocês aqui. José sofreu por 2 motivos, porque era querido do pai e porque sonhava. Agora que coisa séria, José sonhava porque queria, sim ou não? Ele dormia e sonhava. Então olha só, ele tem um sonho que ele fala que as espigas vão ficar ali, os feixes de trigo vão se debruçar sobre ele, e que os luminares, o sol e a lua e as estrelas também iam se debruçar. O outro sonho que ele teve. E o que acontece, irmãos, fica assim, o pai: que negócio é esse? Você está achando que a gente vai se curvar diante de ti? E aí eu aprendo uma coisa aqui: José sofreu por alguma coisa que ele não pediu. Ele não pediu para sonhar. E sabe o que eu entendo? José sofre muito porque ele sonha por alguma coisa que ele não queria sonhar. Será que a gente entrou aqui hoje na nossa casa de oração, nesse dia tão importante de ceia, talvez sofrendo por algumas coisas das quais você não queria, mas você recebeu? Será que você está sofrendo com algumas coisas das quais você falou assim: eu não pedi nada, mas acabou que você recebeu? Talvez seja um dom que você tenha que está te fazendo sofrer, sim ou não? Talvez possa ser, sabe o quê? Alguma coisa que você nem tinha planejado e chegou nas tuas mãos. Será que você pensava uma coisa e quando você viu caiu no seu colo outra coisa? Será que você falou assim: eu não estava planejando isso, e o pior que veio nas tuas mãos aquilo que você não estava esperando? Sabe o que eu entendo? É que muitos de nós temos sofrido nesse tempo por coisa que a gente não pediu. Mas fique tranquilo, aquilo que está tentando te matar é isso que vai te projetar para o novo tempo. Quem recebe isso aqui? Aleluia, aleluia. Vocês estão muito quietinhos, Estão muito quietinhos. Não caiu nada no seu colo que você não queria na tua vida toda? Ai, ai. Se a gente já sonha com algumas coisas, depois que vai passando o tempo, já tá ruim, imagina aquilo que a gente não planejou e veio. Meu Deus. Mas aí José sofre no decorrer do caminho, porque ele não pediu isso, mas foi isso que começou a vir a perseguição na vida dele também. Mistura com a roupa de carinho com seu pai, jogam ele no poço. Agora que coisa incrível, jogam ele no poço e acontece alguma coisa extraordinária. A Bíblia vai falar que o poço estava seco. O poço estava quê? Ué, como é que pode um poço no deserto estar seco? Numa terra das águas. Eu aprendo uma coisa aqui: na verdade ele foi jogado num poço seco porque ele não poderia morrer afogado. Sabe por quê? Porque a túnica que ele estava tinha as mesmas cores do que está escrito em Gênesis 9. Depois que Noé e toda a sua família saiu da arca, o que estava na frente deles como aliança? Estava lá assim, ó, um arco-íris com várias cores. Então, se ele foi jogado dentro daquela cova, dentro daquele lugar, dentro daquele poço, se ele foi jogado com as mesmas cores da aliança, Deus falou assim: meu filho, quem tem aliança comigo não morre afogado. Aleluia, aleluia. Ele nunca poderia morrer afogado porque ele tinha as cores da aliança na vida dele. A gente precisa carregar a aliança do Senhor em nossa vida para que a gente não morra de algumas coisas. A gente precisa nesse tempo carregar aquilo que poderia fazer com que a gente poderia morrer, mas isso vai proteger a mim e a você. Eu quero falar uma coisa para você e declarar nessa noite aqui: que mesmo que seus inimigos estão de olho em você, tentando te derrubar, e o próprio Satanás, ele vai ver a marca de Cristo sobre a tua vida. Ele vai falar assim: eu não posso, porque existe uma aliança na vida desse homem, existe uma aliança na vida dessa mulher, eu não tenho como tocar neles, porque tem uma aliança sobre ele e sobre você. Eu declaro que o inimigo não vai poder te matar em nome de Jesus. Aplauda ele bem forte ao Senhor, porque não vai, esse mal não vai te matar. Aleluia. Joga ele no poço. E aí não tem como ele morrer, porque naquele poço não tem água na cidade da água. Ué, que coisa engraçada. E a Bíblia vai falar que eles sendo do lado do poço começam a comer pão. O que me chama a atenção é que tem gente que é tão fria, que consegue, mesmo depois de ter jogado algumas pessoas no poço, continua comendo naturalmente. Sabe que eu tenho medo?
É que às vezes pessoas não estão nem aí para aqueles que estão em lugares ruins, continua levando a sua vida naturalmente. Agora, o pior do que isso é quando as pessoas que estão sentadas à beira do poço foram elas que te fizeram cair nela, ou foram elas que te colocaram lá, e elas continuam seguindo a vida naturalmente, comendo como se nada tivesse acontecido. Isso me assusta numa noite de ceia, porque eu quero trazer para você uma noite de arrependimento também, porque eu não sei quem a gente pode ter na caminhada, ter jogado no poço, e a gente continuou seguindo a nossa vida naturalmente. Vamos sentar na mesa do Senhor. Sabe que eu preciso? Me arrepender, porque não tem como eu continuar comendo do pão e do vinho com alguém que eu coloquei lá dentro do poço. Dá nem para dar glória, né? É difícil. Dá não. Quem é que você de repente na caminhada deixou cair lá dentro e você falou, e caiu, coitado, tadinha. Você continua seguindo a vida. Não, não faz isso não. Isso é feio. Mas aí vem a caravana dos ismaelitas. E aí faz uma coisa linda, porque vem no meio do caminho, aquela caravana já estava escrita no céu, falando assim, ó, vai passar um Uber aí. É o Uber, primeiro Uber lá da história. E passa o Uber, que é o primeiro, Deus usa sempre o primeiro que está passando. Lembra de Jonas? Jonas entrou naquele grande peixe, por quê? Porque era o primeiro que está passando. Jesus já tinha inventado, Deus tinha inventado o Uber há muito tempo. A caravana dos ismaelitas foi o primeiro. Quando José ligou o aplicativo, o primeiro que pintou, não estava nem vermelho, não estava dinâmico não, pastor. Não estava dinâmico. Só tinha umazinha. Aí passou e falou, é esse aqui mesmo. É flex, isso aí é flex. Aí foi, entrou, aí falou assim, não precisa nem pagar nada. Na verdade, eles pagaram até umas moedas para José ir, pagaram antecipado. Né? Na verdade, foi até o contrário. Quem pagou foi aquele que levava, para tu ver. Quando é para levar você para o lugar que Deus quer, quem paga a corrida não é você, é o teu inimigo. Eu vou repetir. Vai. Quem paga a corrida de quem tem aliança é quem está te mandando para o poço. E aí ele vai e acontece aquela coisa boa que ele entra. Só quando ele entra na caravana, acontece uma coisa engraçada. Ele é colocado junto de mirra, de aloés, de especiarias. Só que ele está dentro daquele lugar, cheio de coisas daqueles homens que levavam lá para o Egito para vender. Só que ele não podia tocar em nada, que ele era escravo. Eu aprendi uma lição muito forte aqui. Sabe o que é? Ele mesmo sendo alguém que já era grande, um governador do Egito, ele estava na posição de escravo. Então ele estava no lugar onde tinha coisas de gente grande, mas ele não podia tocar. Eu aprendo que vai ter lugares que talvez ele ainda não esteja habilitado a tocar naquilo que já é meu. Tudo aquilo que ele foi junto daquela carruagem, ele não podia tocar, porque era até coisa natural de governadores, mas ele ainda não tinha chegado naquele lugar. Sabe o que eu trago para vocês aqui? Cuidado, porque você pode estar do lado de coisa que você não pode tocar ainda, porque ainda não está no tempo de você colocar a mão. E aí, em tempos difíceis, a hora que ele fala assim, mas meu Deus, isso aqui tem tudo a ver comigo. Quando eu vou para alguns hotéis tops aí, quando eu vou tocar, até quando eu ia mais, eu entrava naqueles lugares, eu falei, meu Deus, isso aqui, Senhor, é disso que eu estou falando, olha essa casa aqui, Pai. Eu fiquei numa casa em Manaus que tinha um elevador, a casa com 3 andares, parecia aquelas casas de filme, aquela escada bonita assim, igual do Titanic, aquela coisa bonita, 3 andares com elevador, e o último andar, o elevador saía no quarto do dono da casa. Imagina que coisa linda, eu andei a casa toda, eu falei, Senhor, como é que pode? Um grande industrial lá daquela área, casas lindas. Mas aquela casa, eu estava dentro dela, é natural de príncipes andar em lugares chiques, mas não era meu, não podia tocar em nada. E teve um caso de um amigo que estava naquele dia, ele foi lá, entrou na cozinha e mexeu em alguma coisa. Ele quase perdeu o emprego, porque ele foi tocar dentro da casa que ele estava, com liberação, mas foi tocar num lugar que ele não podia mexer. Isso dá para a gente o seguinte, aonde é que Deus está colocando você para começar a entender para onde você vai, mas você não pode tocar em nada de onde você está. O que Deus está te levando e te empurrando que você não pode tocar ainda? Isso é difícil demais. Acã, ele viu aquela túnica, ele viu aquelas peças de prata, de ouro, o que ele fez? Ele não conseguiu, ele pegou. Sabe o que ele pegou? Porque ele era da tribo de Judá, e Judá é a tribo exatamente que está reinando aí no palácio. Ele pegou alguma coisa que era natural da tribo dele, a tribo que governa, mas naquele lugar Deus falou assim,
Está tudo aí, mas não toque nada, porque todo esse ouro, essa riqueza que tiver aqui, é para levar para lá, porque não pegue o melhor do anátema, não pegue o melhor do amaldiçoado. Isso é muito difícil. Eu não sei o que o senhor está querendo falar aqui hoje, nessa noite, mas é a noite que está falando assim: não toques naquilo que ainda não chegou no tempo e nem é seu. Não toques. E aí ele vai seguindo, ele chega na casa de Potifar. E quando ele chega naquele lugar é interessante, porque quando ele vai chegando naquele lugar, ele chega como escravo. E ele começa a trabalhar, tudo que ele bota a mão começa a frutificar, começa a dar certo, a multiplicar. Uma coisa linda, porque não adianta, por mais que ele chega como escravo, ele não é escravo, ele é liberto. E na verdade, tem muita gente que está fazendo muita gente prosperar nas suas empresas, no seu trabalho, na sua casa. E ainda está parecendo até que você não rompeu. Acredite numa coisa, Deus está levantando você na sua terra, na sua casa, na sua parentela, para você começar a prosperar mais do que seus irmãos. Quem recebe isso aqui? Você vai ser o primeiro a ser honrado na tua casa. O seu nome vai levantar o nome da tua família. Até o Silva vai começar a levantar. Ó, o Silva, aleluia. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Tu não é Silva não, né, Everton? Cadê? Misericórdia, de novo hoje. Foi mal, foi mal. A gente vai se dar bem, filho. Amém. Aleluia, Senhor. Quem tem ouvido, ouça. Aleluia. Vou até beber água, Senhor. Meu Deus. E ele chega lá, quando ele está trabalhando, daqui a pouco Potifar fala: esse cara é bom. Esse cara é bom, onde ele bota a mão, dá certo. Potifar puxa ele para ser, sabe o quê? Aquele que vai trabalhar lá e dominar tudo. Ele começa a mexer nas coisas, vai prosperando. Ele vai lá e ele ganha uma coisa muito boa. Ele ganha uma posição para pôr a mão em tudo e fazer prosperar. Engraçado, quando ele chega lá, ele ganha uma roupa nova, a roupa de mordomo. Repita, roupa de mordomo. Ele ganha aquela roupa. Engraçado, porque ele caiu no poço, tiraram a roupa dele. Tiraram aquela capa dele, aquela túnica dele, e pegam a túnica, matam o animal, joga sangue nela e leva para o pai. Agora ele ganha uma roupa nova. Engraçado, porque Jacó recebe uma roupa suja de sangue. Aí eu me lembrei, sabe de quê? Uma coisa muito séria, que quando Jacó queria enganar, até o pastor Marquinhos pregou isso aqui, quando ele quis enganar o seu pai com a sua mãe, ele pegou o quê? Ele pegou uma roupa, também pegou um cordeiro, fez um guisado. Engraçado, porque também quando foram enganar Jacó, pegaram o cordeiro, imolaram e colocaram sangue. Tem duas coisas envolvidas nesse momento aqui dos irmãos. Eles mataram o cordeiro, assaram o cordeiro para comer o churrasco e sujaram a roupa de sangue. No episódio de Jacó com Esaú, o que ele faz? Mata-se um cordeiro, faz um guisado e pega a roupa do irmão e coloca junto. Deus não deixa nada encoberto. Se um dia Jacó usou roupa e usou cordeiro para ganhar uma bênção, nesse dia também Deus fala o seguinte: eu preciso começar a consertar você. E assim como um dia ele sofreu, o seu irmão, o seu pai, todo mundo lá sofreu um pouquinho, ele falou assim: vamos retomar isso aqui para a gente trazer para o lugar. E aí ele vai, chega na casa de Potifar e ele ganha uma roupa nova. Ele vai trabalhando. Agora tem uma coisa séria aqui. Quando ele vai trabalhando, a Bíblia diz que a mulher de Potifar não aguenta e vai lá e quer que ele toque nela. Você conhece muito bem essa história. Posso pular. Mas o que acontece aqui é muito sério. Deixa eu falar uma coisa que na Bíblia contemporânea fala, que a gente talvez não tenha noção. A Bíblia fala que ele passou mais ou menos de 10 a 11 anos lá no Egito. Quantos anos? A Bíblia vai dizer na Bíblia contemporânea que todos os dias a mulher de Potifar vinha tentar José. Eu sempre li esse texto, achei que foi uma vez, sabia disso? Falei, ela foi lá e perturbou uma vez. Não, todos os dias ela vinha perturbar José. Ué, são 10 anos
lutando contra uma tentação e não caindo. Isso me assusta muito. Esse homem agora, para mim, ele ficou mais top ainda. Aí eu me lembro de Davi. Um dia que ele vai lá e dá uma olhada em Betseba, ele vai lá e faz o quê? Quando ele chega e fala assim, eu quero. E o outro, que está ali 10 anos lutando contra a tentação, fala, eu não posso, porque eu vim aqui trabalhar na casa do meu Senhor. E um dia que Davi olha, está passeando no palácio, ele fala, eu gostei, tem todos os opcionais que eu gosto, o freio ABS, é sedã, tem ar-condicionado na parte traseira e na frente, eu vou querer. E aí o interessante, porque ele vai e ele cede às tentações. Aí eu me perguntei uma coisa aqui, por que José demorou, conseguiu tanto não cair e só ficou mais uma vez sem aquelas vestes e Davi numa única vez caiu? Tem uma coisa que eu queria passar para você aqui, quem está comigo? José, a diferença é uma, José, ele sempre ia trabalhar na casa do seu senhor e Davi estava passeando no palácio. Eu vou repetir isso aqui. Um ia trabalhar na casa do Senhor e o outro ia passeando no palácio. Sabe o que eu aprendi? O que faz eu e você se manter de pé? É quando eu venho para o palácio, eu não venho passear, mas eu venho trabalhar, eu venho me envolver, eu venho estar junto. Aleluia! Aleluia! Agora o pior, Davi ele consegue transgredir coisas piores. Deixa eu apertar um pouquinho mais. Davi ele faz pior, porque Davi quando ele vai coabitar com ela, ele consegue fazer algumas coisas que me assustam. E hoje é uma noite de ceia, uma noite de arrependimento. Sabe o que Davi faz? Davi, para tirar a roupa, ele é obrigado a mexer nas franjas da lei. Ou seja, ele foi obrigado a mexer na lei para pecar. Davi teve que tirar sua coroa. Sabe o que aconteceu? Ele estava lembrando para tirar, para pecar, ele tirou a coroa de lembrar, sabe o quê? Que um dia Deus tirou ele de trás das malhadas. Agora pior, posso falar assim ou não? Fala assim, fala pastor. Na hora de coabitar, o que ele mais chamou Golias de incircunciso, ele na verdade, ele teve que se tornar um. Porque ele, na verdade, ele falou assim, olha aí esse incircunciso. Ele, para pecar, ele teve que quebrar a aliança da circuncisão que ele tinha com Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? A gente, para transgredir as leis e entrar no pecado, a gente tem que cair demais antes de cometer o erro. A gente quebra a lei, esquece do que Deus fez e a gente quebra a aliança. Hoje é noite de ceia, querido. Isso me assusta porque ele até chegar nesse ponto de cair, sabe o que ele faz? Ele vai quebrando algumas coisas. Eu não sei aqui se a gente está entendendo nessa noite, mas o que é que o diabo está tentando a mim e a você que a gente está cedendo? O que é que aos pouquinhos o diabo está assim, vai lá, faz, e você vai estar quebrando alguma coisa. Exemplo, deixa eu trazer para nossas vidas. Celular. Se Deus te deu saúde, te deu trabalho, você conseguiu dinheiro para comprar um, sim ou não? Você conseguiu dar telefone para o seu filho, para lá, todo mundo tem. E é aqui também que o Deus que te deu saúde para trabalhar, é aqui que você peca. Então você usa o dinheiro da bênção para pecar. Deus te dá um salário para você botar no bolso. A gente consegue transgredir com o dinheiro do sangue que Ele te deu para você trabalhar e a saúde. Tá amargo um pouquinho, não tá, filho? Mas o remédio que cura é o doce ou o amargo? Bezetacil dói? Mas cura, sim ou não? É o que está curando a minha vida. Sabe o que eu tenho entendido nesses dias? É que eu declaro que essa igreja ela vai entrar no nível que ela não vai quebrar os níveis para pecar. Ela vai parar e falar assim, peraí, eu não vou fazer isso não, porque eu vou transgredir muita coisa para concluir esse pecado. Então eu declaro, faz assim com a sua mão assim, faz assim, Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre essa igreja que a gente vai entrar no nível que nós não vamos quebrar
nem as alianças, Senhor. Não vamos quebrar jamais, Senhor, o pacto contigo. Nós declaramos que nós vamos viver um tempo onde a santidade ao Senhor vai prevalecer em nossos corações. Eu declaro, Senhor, que nós não vamos usar aquilo que o Senhor tem nos dado para errar, mas nós vamos manter a nossa vida ligada ao altar. Se você crê que Deus vai começar a te trazer para um novo nível, aplauda Ele como gratidão, que Ele vai te empurrar para um novo nível em nome de Jesus. Aleluia! José vai e perde uma vez mais a roupa. É engraçado, tem um negócio com roupa com José. José ganha a roupa, vai para o povo. José vai e chega para trabalhar no emprego novo, assinou a carteira, estava bombando, já estava ganhando até um salário maior. O que acontece? Promoção, estava bombando, perdeu a roupa de novo. Porque a Bíblia diz que ele saiu correndo, José, e a mulher ficou com a sua roupa em suas mãos. Engraçado, porque todas as vezes que Satanás quer envergonhar o homem, ele faz o quê? Ele tira a sua capa. Toda vez ele vai lá e arranca a capa. Isso já começou no Éden. Primeira coisa que o homem se viu foi o quê? Sem roupa. Da mesma forma José, quando veio a inveja, quando veio tudo, fez o quê? Tira a capa dele. Agora tem uma coisa boa, porque eles tiraram a capa de José dessas duas vezes. Mas também Jesus, quando estava na cruz, tiraram também o manto de Jesus. Engraçado que tem uma ligação muito forte, porque José é uma tipologia de Jesus. Na hora que Jesus estava na cruz, de novo Satanás queria fazer o seguinte: assim como Adão e Eva ficaram nus lá no paraíso, nós vamos também tirar a sua capa e a sua roupa, você ficar assim também. Eu já percebi uma coisa, que a ira de Satanás é deixar nossas vergonhas de fora. Mas Deus vai trazer um negócio para nós aqui nesses dias. Ele vai fazer a gente realmente se manter puro na posição, para que jamais nossas vergonhas sejam vencidas. Sabe por quê? Eu vou declarar uma coisa aqui: Jesus já pagou todo o preço na cruz em nome de Jesus. E ele já passou por isso. E assim como arrancar a roupa de Jesus, pode ficar tranquilo, porque vestes novas vieram para o corpo dele. Eu declaro que roupas brancas, alvas, mais brancas do que a alva lã, vai vir sobre a tua vida em nome de Jesus. Tudo aquilo que sujou, manchou na caminhada, vai ser limpo em nome de Jesus nesses dias. E aí José, ele é despido mais uma vez, ele chega no cárcere preso. E o que acontece? Agora ele vai ganhar uma roupa de presidiário. Olha que coisa engraçada. Ele perde a roupa do pai bonita, ele ganha uma roupa para trabalhar de mordomo, para diferenciar, e perde a roupa. Ele chega de novo lá dentro, ele ganha outra roupa. É engraçado porque todos os níveis que a gente passa, a gente ganha um manto. Repita assim: todo nível que eu entrar, eu vou ganhar uma nova capa. E aí José ganha mais uma roupa. Só que ele ganha roupa de escravo, de presidiário. Só que essa roupa tem nada a ver com ele. E de novo ele começa a trabalhar e prosperar. O que a gente vai entender disso aqui? É que na verdade são níveis que eu vou entrando, que vai sendo trocada a minha roupa, vai sendo trocada a minha capa, vai sendo trocada a minha cobertura. O que o Senhor está começando a trocar na tua vida e você não está entendendo nada aqui? Qual é o nível que o Senhor está te levando nesses dias? Você fala assim: está estranho isso aqui. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Na verdade, esses níveis que José estava entrando, tudo isso fazia parte de um projeto divino. Sabe o que eu tenho entendido aqui? É que José, para reiniciar, não foi ele que teve que apertar o botão, mas foi pessoas dos quais ele amava que apertaram o botão dele. Talvez nesses dias tem muita gente que esteja empurrando você para alguns lugares. Fique tranquilo. Ou talvez seja a vida que esteja te empurrando. Fique tranquila, porque nesses dias, tudo que você está passando, você vai entender tudo depois. Hoje você não está entendendo nada, mas pode ficar tranquilo que o Deus que colocou você na terra, Ele não esqueceu de você. Eu vou repetir isso aqui: o Deus que colocou você aqui nessa terra, Ele não esqueceu de você. E aí, para finalizar, tem uma coisa linda. O sonho de José, ele entrou lá, uma das coisas que ele foi preso, foi jogado pelos irmãos, foi porque ele sonhava. E é interessante porque ele vai para a prisão, e a Bíblia vai falar um pouco mais a fundo que ele não foi posto na prisão comum,
Mas ele foi colocado numa prisão, onde colocava tipo quem teria faculdade hoje. E aí, o que acontece? Ele fica nessa prisão sozinho. Quem vai para essa prisão? O copeiro e o padeiro, 2 homens que sonhavam. Isso me chama atenção, porque Deus sempre vai atrair aquilo que você é para o seu lado, em nome de Jesus. E aí, quando ele chega naquele lugar, eles começam a sonhar também. O padeiro sonha e ele vai e entrega batata. Infelizmente não acontece melhor. Mas o copeiro também, ele sonha, ele interpreta e acontece. E ele fala uma frase linda para o copeiro, só que não é efetuado. Ele fala assim: lembra-te de mim. E é interessante que o copeiro vai e só se lembra de José 2 anos depois. É interessante porque só 2 homens na Bíblia falaram: lembra-te de mim. Foi Dimas na cruz, falou para Jesus: lembra-te de mim quando entrar no paraíso. E o outro foi ele, José, na cruz. Foi José na prisão, quando fala: lembra-te de mim. Sabe o que é interessante? O problema é que José levou 2 anos para alguém lembrar dele, quando ele tinha feito um bem para aquele homem. Mas Jesus falou assim: ainda hoje, ainda hoje, eu quero declarar sobre a tua vida que ainda hoje o Senhor vai tomar posse daquilo que você quer. Ainda hoje Ele vai fazer chegar na tua mão. Ainda hoje, sabe o que vai parar de fazer? Parar de pedir coisa para quem não vai resolver o nosso problema. A gente precisa parar de pedir coisas para gente que não tem como resolver os nossos problemas. Porque para Jesus Ele falou: ainda hoje. Agora para José não. Para Dimas foi ainda hoje. Agora para José levou 2 anos. E aí José chega no palácio, você conhece a história, e vai. E acontecem umas coisas muito lindas naquele lugar. Porque ele chega lá e interpreta o sonho de Faraó. E ele não só interpreta o sonho, como ele faz assim: Faraó, vai vir um tempo de seca, 7 anos de seca, 7 anos de fartura e 7 anos de seca. O que você faz? Não só se ligue nesse tempo, mas acumule 1/5, 20% aproximadamente do tempo da fartura, que no tempo da escassez não vai ter nada. Tem 2 coisas que eu aprendo aqui muito boa. Primeiro, José, quando ele chega naquele lugar, ele faz uma coisa muito linda. Ele foi chamado para interpretar sonhos, mas ele chega lá e ele dá também a forma para não passar necessidade. Sabe o que eu aprendo com isso? Quem faz mais do que se pede, sempre vai receber mais do que se espera. Eu vou repetir isso aqui, que você não pegou a chave. José foi lá para interpretar um sonho, sim ou não? Mas ele chegou lá e ele explicou como é que faria para não passar escassez. Então quem faz mais do que se espera, recebe mais do que queria. Sabe o que eu entendo? Deus nesses dias vai fazer o seguinte: filho, seja proativo quando você for chamado por mim. Sabe por quê? Quanto mais você fizer para mim nesse tempo, alguma coisa extraordinária eu vou fazer por você. Quem recebe isso aqui? E aí, para a gente finalizar, para entrar na ceia, acontece uma coisa linda. Enfim, ele vai, se torna governador, entra naquele lugar, e aí acontece uma coisa, que ele chega nesse verso que nós acabamos de ler aqui. Tudo isso se passou, mas chega no verso aonde ele encontra com seus irmãos. Ele fala assim: fique tranquilos, não fiquem seus olhos pesados, não precisem chorar tanto, não se entristeçais. Sabe por quê? Porque isso que aconteceu comigo, estava tudo Deus que me trouxe aqui para preservar a vida. Eu acho isso lindo, sabe por quê? Que nível de cura interior que José carregava. Que nível de cura interior, que ele consegue perdoar os seus irmãos. E aí ele vai, perdoa os seus irmãos naquele tempo. Essa passagem é muito linda, depois você lê. Aí você vai ver, para você que não conhece, mas ele vai levando esse tempo de cura para os seus irmãos. E aí eu queria aqui, para a gente orar nesse tempo, uma coisa que acontece ali. Ele perdoa, os irmãos ficam desesperados, mas aí a gente descobre uma coisa: todas as coisas foi cooperando para que José chegasse naquele lugar. Eu vim aqui falar 2 coisas para você nessa noite. Primeira, é que tudo que está acontecendo na tua vida hoje, fique em paz, que Deus está no controle disso. A segunda coisa que eu queria falar para você: quando você chegar nesse lugar, você pare para perceber uma coisa. E aí aqui vem um pensamento para mim. Todo mundo quer ser José na história.
Porque no início ele sofreu muito, mas depois José vai e senta na cadeira e manda virar governador. Mas quem sabe, no meio da caminhada, nós podemos ser aqueles que jogaram José no poço, ao invés de sermos José. Quem sabe se no meio da caminhada, você foi aquele que tentou José, aquela que no meio do caminho tentou. Será que também a gente, no meio desse mês aí, a gente não fez pessoas caírem? Será que nesse mês nós não fizemos coisas que desagradou o Senhor? Será que talvez nesse mês também entramos num novo nível aí, ruim, que foi o nível que a gente estava caminhando bem, mas no meio do caminho eu fui parar em lugares dos quais Deus queria me usar e eu não deixei ser usado. Sabe, queridos, eu não sei qual é o nível que nós estamos, mas hoje é o dia da gente se arrepender, voltar para o lugar e recomeçar e reiniciar. Hoje é a noite que a gente precisa falar assim: Pai, eu preciso primeiro ter a bênção de saber que está no controle. Eu imagino o quanto José chorou, querido. Eu imagino o quanto ele chorou naquele lugar. Mas a bênção, sabe o que é? É que a gente precisa entender, por mais que esteja acontecendo coisas estranhas, guarde no seu coração. O pai está assim: filho, eu estou aí. Isso vai cooperar para o bem. No meio do caminho você vai entender. No meio do caminho você vai clarificar. E o pior é que a vida de José foi assim: uma hora está bombando, uma hora está caindo, uma hora está caindo. Então, assim, né? Assim que a vida passa às vezes. Senhor, estava tudo indo, agora caiu. Não, filho, na verdade aguenta firme, porque o Pai está no controle da tua vida. E ele fala assim: ó, eu estou no controle, eu estou direcionando, eu estou empurrando as pessoas. Na verdade, essa mesma coisa aconteceu na cruz. A mesma coisa, vamos para a ceia agora. Sabe o que aconteceu ali na cruz? O diabo bateu muito, as pessoas bateram muito ali, ó. Demais. Bateram muito em Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus precisava ser dilacerado ali. Porque precisava de sangue também para molhar a túnica de Jesus. Às vezes, Deus permite que a gente apanhe um pouco mais para também manchar as nossas túnicas para depois levar. Só que tem uma diferença. Jacó chorou por um defunto vivo, mas Jesus não chorou não, porque ele sabia que Jesus ia ressuscitar ao terceiro dia. Eu declaro sobre a tua vida que aquilo que Satanás pensou que tinha vencido, hoje chega, acabou, porque aquilo que está morto vai ressuscitar, aquilo que acabou vai retomar, aquilo que está ruim vai voltar. Quem recebe isso aqui em nome de Jesus? Eu declaro sobre a vida, a tua vida, sobre a vida de cada um aqui, que nesse tempo o Pai vai trazer sobre a minha vida e a sua um tempo verdadeiro de entendimento daquilo que o Pai está trazendo sobre nós. Eu não sei qual é a área da tua vida que está apertada. Eu não sei qual é a tua vida que está ruim. Eu não sei qual é a área da tua vida que você não está entendendo nada. O Senhor fala hoje para você: filho, aguenta firme. Porque você vai ver que dentro de poucos dias eu vou começar a mexer nos pauzinhos nas coisas. Deus fala para você assim: fique em paz, porque eu lembrei de você. Eu lembro de você. Eu não me esqueci de você. Aleluia.